Começa agora na Universitária o Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã e 6h30 da tarde. No final de semana, você pode acompanhar o programa no sábado, 2h da tarde, e no domingo, 10h30 da manhã. Neste Intercampus especial para o final de semana, vamos acompanhar algumas das principais entrevistas e informações veiculadas pelo programa. O Ministério da Educação autorizou a abertura de novos cursos de direito pelo país. Ao todo, serão 12 cursos e 1.700 vagas. Dessa vez, o estado com maior número de vagas abertas será Minas Gerais. Paraíba, Paraná, Maranhão, Pará, Goiás, Amazonas, Bahia e Rio de Janeiro também serão contemplados com novos cursos. Em Goiás, serão 120 novas vagas em faculdades particulares. A abertura de novos cursos de direito contraria pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em janeiro deste ano, a instituição pediu ao MEC a suspensão de autorizações para o funcionamento de novos cursos jurídicos no país por pelo menos 5 anos. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Neste ano, o exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, em 3 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo domingo de prova, dia 10 de novembro, será a vez das questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Para a gente saber mais sobre esse Enem 2019, vamos ouvir a reportagem da agência Rádio Web. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou nesta segunda-feira o edital do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. A publicação está disponível no Diário Oficial e no site da prova. O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições devem ser feitas entre 6 e 17 de maio. A taxa deste ano será de R$ 85 e podem ser pagas até o dia 23 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e Correios. Os pedidos de isenção do valor da inscrição devem ser solicitados do dia 1º de abril ao dia 10 do mesmo mês. Nessa edição do exame, os lanches levados pelos candidatos serão revistados. Além disso, outras novidades são um espaço com linhas para rascunho da redação e outro para cálculos no final do caderno de questões. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Estamos apresentando Intercampus. Recentemente, o jornalista Luiz Fernando Rodrigues Lemes defendeu sua dissertação de mestrado, na qual discutiu o preconceito dentro e fora das 4 linhas, o papel dos jornalistas goianos no debate sobre homossexualidade masculina no futebol. O trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Ele apontou que os jornalistas não consideram o tema importante e que as práticas homofóbicas nas arquibancadas são manifestações culturais das torcidas e atos naturais no ambiente esportivo. Para nos contar mais sobre o estudo que realizou e a importância do debate sobre a participação de homossexuais masculinos no futebol e o papel dos jornalistas sobre a discussão acerca da homofobia nos estádios, nós convidamos o jornalista Luiz Fernando Lemes para conversar com a gente. Olá, Luiz Fernando, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Ana Flávia, é um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes da Universidade. Então, Luiz Fernando, por que você decidiu pesquisar, esse posicionamento dos jornalistas aí sobre homossexualidade no futebol? Eu comecei a pesquisa ainda na graduação, onde eu sempre foquei no futebol. Dentro do programa de mestrado, conversando com minha orientadora, Ana Carolina Temer, as pesquisas prévias em relação a questões envolvendo a cidadania me mostraram que existia uma lacuna em relação aos estudos relacionados à homossexualidade no futebol, principalmente envolvendo opiniões de jornalistas e também pesquisa em relação à comunicação
no futebol que abordasse o tema da homossexualidade. Foi onde eu achei interessante, acabei propondo para a minha orientadora e acabamos seguindo durante esses 2 anos estudando sobre o tema. Luiz Fernando, esses profissionais, né, os jornalistas, eles poderiam aí contribuir para a gente ver menos situações de homofobia nos nossos estádios? Essa foi uma possibilidade de estudo do seu trabalho? Eu acho que a grande contribuição que poderia ser proporcionada pelos jornalistas é colocar esse tema em discussão. Infelizmente, nós vivemos uma situação em que a questão da homossexualidade no futebol ainda é silenciada. Então, há essa necessidade de se debater, colocar em discussão, enfim, ouvir não apenas as opiniões que são vistas como majoritárias, como as principais já dentro do cenário esportivo, mas também chamar para o debate, por exemplo, os próprios homossexuais que gostam de futebol, ou chamar especialistas no assunto que possam debater sobre esse assunto. Infelizmente, um dos principais equívocos que foram constatados durante a pesquisa é que há uma percepção do jornalista de que a importância acontece no futebol, acontece principalmente naquilo que acontece dentro das 4 linhas, enquanto que aquilo que acontece ao seu redor acaba sendo silenciado, como, por exemplo, essas manifestações que podem acontecer na torcida. E elas acabam sendo só percebidas quando rompe algum tipo de naturalidade dentro do cenário futebolístico, como, por exemplo, os casos de violência que vemos em inúmeros casos no futebol brasileiro. Parece que no futebol, né, Luiz Fernando, mais do que em outras modalidades esportivas, as perseguições e preconceitos aí aos homossexuais são mais intensas, não é isso? Por que será? Bom, o futebol é visto como um espaço do homem para o homem, com um meio muito virilizado e que essa característica clara da heteronormatividade masculina, ela acaba sendo muito expressiva nesse cenário. Dentre as modalidades esportivas, é aquela que mais tem repercussão no nosso país. É o esporte mais praticado e também aquele em que o ouvinte, o telespectador acaba acompanhando com mais ênfase. Porém, há também manifestações homofóbicas em outros esportes. Claro que nós vemos com menos frequência, mas há também. É o caso, por exemplo, aconteceu em 2011, um exemplo bastante divulgado, com boa repercussão na mídia, de casos de homofobia envolvendo um atleta homossexual no voleibol, né? Inclusive, durante a entrevista, alguns jornalistas esportivos relataram que alguns atletas do próprio voleibol acabaram sendo perseguidos e não sendo convocados para a seleção justamente pela questão da sexualidade. Então, a questão nós percebemos mais no futebol, porque é algo bem mais evidente, que tem uma repercussão maior, mas o que também não significa que não possa existir em outras modalidades esportivas. E o que mais te chamou a atenção aí na realização dessa sua pesquisa, né? O posicionamento aí dos jornalistas foi o que você esperava? Bom, em parte sim, mas me surpreendeu mais o fato de que a maioria uma boa parte falar que esse tema não é tão importante para o futebol. E aí volta naquela situação que acabei abordando, de que muitos jornalistas acreditam que o futebol é um espaço voltado apenas para o que acontece dentro das 4 linhas. O que seria um equívoco, porque o futebol, como uma construção sociológica, envolve, enfim, diversos atores nesse cenário, que inclusive acontece fora das 4 linhas, ou seja, aquilo que não interfere diretamente no resultado da partida. E um dos exemplos é justamente a questão da perseguição, da homofobia no futebol. Porém, apesar dessa visão de alguns dos profissionais da comunicação, eu vi um posicionamento que dá ainda esperança em relação aos mais jovens, aos profissionais mais jovens, que principalmente com um trabalho feito em universidades, como é o caso da UFG, através do laboratório do Dr. Isabola, veem esses assuntos com um posicionamento mais crítico. Há já um debate em relação a isso na academia, que estão sendo debatidos entre os estudantes que agora já estão ocupando a posição entre os profissionais, jornalistas esportivos. Então, apesar de ainda ter uma visão de que o que acontece no futebol é importante em relação ao que
determina o resultado da partida, há também já uma mudança, uma mentalidade já maior em relação de que aquilo que acontece fora das 4 linhas também acaba sendo impactando, enfim, todos os atores que estão envolvidos no futebol. Então, Luiz Fernando, o que você constatou aí ao final do seu trabalho, se por um lado é desanimador, né, no sentido de reduzir aí o preconceito no futebol, por outro lado tem uma perspectiva aí que pode nos trazer alguma luz, né? Sim, inclusive dentro da própria graduação, essa pesquisa, como eu falei, era uma lacuna que existia em relação à comunicação, e ela tem justamente esse objetivo de fazer com que outros pesquisadores possam pensar um pouco sobre o futebol. E que os próprios jornalistas, nesse caso a pesquisa, também tinha essa intenção, de que os próprios jornalistas refletissem sobre os próprios atos em relação a esse grupo minoritário no futebol. Querendo ou não, as atitudes deles, por exemplo, se silenciar durante a cobertura em relação aos atos homofóbicos, acaba atingindo alguns grupos, nesse caso dos homossexuais. Então, o fato desses profissionais que estão entrando hoje no mercado de trabalho estarem abertos e discutindo sobre esses assuntos já é um cenário animador e que podemos esperar bons resultados nos próximos anos. Então, a gente pode pensar, Luiz Fernando, que se a gente tiver aí uma mudança, né, nesse jornalismo esportivo, se nós tivermos uma mudança aí entre a forma como os profissionais do jornalismo esportivo encaram essa questão, a gente pode ter uma mudança, inclusive nas torcidas, né? Sim, porque aquilo que o jornalista fala repercute nas torcidas, né? E basta ver, por exemplo, as redes sociais dos veículos de comunicação que fazem a cobertura dos times do cotidiano. Então, isso é um processo que, claro, não será uma mudança tão rápida, exige um trabalho contínuo, mas que, claro, aquilo que é debatido entre os jornalistas, pelo menos faz com que a opinião seja um espaço de debate, promova uma um espaço de debate não apenas entre os jornalistas, mas também entre os torcedores, seja numa mesinha de bar, seja uma discussão discussão no bom sentido, no sentido de debate mesmo, dentro de ônibus, enfim, sobre o futebol que é tão debatido entre os brasileiros. Se a gente romper esse silenciamento já é muito positivo, né, Luiz Fernando? Sim. O grande problema hoje é o silenciamento, é não ser debatido sobre isso, é não ouvir os diferentes tipos de opiniões que há em relação ao tema, enfim, os diferentes tipos de aspectos e visões que há em relação a esse tema, mas veicular sempre uma opinião que seja majoritária, que é muitas vezes baseada na questão da fidelidade, né? Então, hoje, por exemplo, nessa pesquisa, eu encontrei apenas 2 atletas homossexuais. Se assumem como tal. Isso, como tal, durante a carreira profissional. Inclusive, um já se aposentou porque não conseguiu se manter no futebol profissional e o outro acabou sempre jogando em times de pequena expressão. Não sei a questão técnica se impactou, mas havia já uma perseguição em relação a esses 2 casos que influenciaram em suas carreiras. Então, isso impacta diretamente na questão cidadã dos profissionais, por exemplo, na questão de busca pelo emprego que eles tanto desejaram, porque esses profissionais que são homossexuais, eles têm 2 caminhos. Ou eles se assumem como homossexuais e acabam sendo perseguidos por esse posicionamento, ou eles acabam se submetendo à postura, ao comportamento que é aceito dentro do cenário do futebol, mas não podem ser aquilo que eles realmente são, e acabam sendo se submetendo a essa pressão do futebol. Então, é necessário que esse silenciamento seja rompido para que profissionais que estão nessa situação, nesse dilema, possa praticar a sua profissão da forma como eles se sentirem melhores para praticar. Afinal de contas, né, Luiz Fernando, o que tem a ver a opção sexual com a carreira esportiva da pessoa, né? Sim, claro, ainda tem essa questão, né, de que isso não impacta de maneira alguma em relação ao desempenho dessas pessoas, né, na profissão. Em maio próximo, né, Luiz Fernando, haverá um evento aqui em Goiânia cuja temática é o futebol para a paz e a inclusão.
O objetivo desse evento é romper aí com preconceitos e exclusões, como as provocadas aí pela homofobia? Sim, é um dos casos. Claro que o evento ele aborda um aspecto bem mais amplos, né? Inclusive mais porque o futebol hoje ele tem esses aspectos de inclusão. O principal objetivo do esporte é a inclusão e fazer com que os diferentes possam se conhecerem, enfim, se envolverem, né? Então esse evento ele tem um objetivo maior do que, obviamente, só apenas discutir a homofobia. Ele tem o objetivo de envolver os diferentes atores que envolvem no futebol. Para isso, está aberto ao evento para toda a comunidade, mas tem o seu público-alvo, as torcidas organizadas, os torcedores comuns, os próprios policiais que participam do acompanhamento dos jogos, enfim, a imprensa, os diretores dos times. Enfim, é um aspecto para promover a inclusão social dentro do futebol e, claro, apresentar os diferentes tipos de possibilidades dessa inclusão no cenário do futebol goiano. Inclusive, o professor que está promovendo esse evento, o professor Fernando Segura Trejo, ele tem uma experiência internacional e irá trazer exemplos dessa experiência que ele tem como possibilidades para poder ser implantadas aqui no nosso cenário, no nosso respectivo estado. Tá certo, Luiz Fernando. Muito obrigada por sua entrevista e parabéns aí pelo trabalho que você fez. Obrigado e foi um prazer conversar com vocês. Essa foi a participação do jornalista Luiz Fernando Rodrigues Lemes, que nos contou sobre sua dissertação de mestrado, na qual discutiu o preconceito dentro e fora das quatro linhas, o papel dos jornalistas goianos no debate sobre homossexualidade masculina no futebol. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Conheça as novidades da música popular brasileira Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras, às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar Intercampus. Com o objetivo de promover a troca de experiências entre estudantes de graduação da UFG e alunos do ensino fundamental e médio que se encontram hospitalizados, a universidade desenvolve um projeto de extensão chamado Ensinando para Aprender. O professor coordenador desse projeto, Emiliano Lobo de Godoy, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, conversa agora com a gente por telefone para nos contar mais sobre o trabalho que realizam. Olá, professor Emiliano, obrigada aí por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse projeto e é um grande veículo que a gente pode socializar um pouco mais as informações de uma ação tão interessante e importante. Professor, então, para começar, conta aí pra gente, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem nesse projeto, a importância das atividades que vocês fazem? Bom, esse projeto, como dito inicialmente, é um projeto de extensão da Escola de Engenharia Civil e Ambiental e tem como propósito que os alunos que fazem parte da universidade, da UFG, possam dar aulas para as crianças que estão no hospital, estão hospitalizadas em tratamento de câncer e que perdem muitas aulas ao longo desse tratamento. E o conteúdo que elas perdem são oferecidos, ensinados pelos nossos alunos. E a expectativa é que com isso eles consigam ser reintegrados após o tratamento às séries que eles estão vinculados cada um nas suas escolas, que eles não percam esse conteúdo e, consequentemente, não percam o ano escolar. Professor, o Ensinando aí para Aprender, ele já existe há algum tempo na universidade, né? Tem dado certo, assim, esse trabalho que vocês se propõem a realizar nos hospitais? Sim, a gente tem, esse trabalho já tem 5 anos
e é um trabalho que sempre a gente busca qual que é o indicador adequado para esse trabalho. E número de estudantes, número de pessoas, sempre são indicadores muito frágeis quando se avalia um trabalho nesse contexto. Quando o próprio nome do projeto, Ensinando para Aprender, tem um significado que ao invés do aluno chegar lá e ensinar matemática, física ou português para os pacientes, na verdade quem aprende são os nossos estudantes, porque o aprendizado é muito maior nessa relação humana. Então, poucos indicadores podem aferir efetivamente esses resultados que a gente tem. Ou seja, só o fato de uma criança ter o seu tempo ocupado e no aprendizado, fazendo quimioterapia, já é altamente relevante para todos nós. Então, a pergunta é, quanto vale esse tempo? Quanto vale um sorriso? Quanto vale um retorno de uma pessoa assim? Então, o nosso resultado, junto com a direção do Hospital do Câncer, tem sido muito eficaz, tanto para os pacientes, no caso do hospital, e principalmente para os nossos alunos, que voltam completamente transformados dessa experiência. E tem muita gente da universidade participando do projeto, professor. Os estudantes da Universidade Federal de Goiás se interessam por esse tipo de ação, porque na verdade é uma ação voluntária, né? Sim, é uma ação absolutamente voluntária e esse projeto tem uma característica específica, porque apesar de ser um projeto de extensão, a gente não faz certificados, porque o nosso propósito é exatamente esse voluntariado. É a pessoa que disponibiliza o seu maior patrimônio, que é o tempo. É disponibilizar o seu tempo para fazer alguma coisa nesse contexto de voluntário. A gente tem vários alunos que participam desse projeto e, efetivamente, nesse semestre, a gente tem 80 alunos inscritos para trabalhar nesse projeto de extensão da UFG. São alunos de diferentes áreas, de diferentes cursos e que estão engajados aí de fazer algo melhor para o próximo. Essa é a nossa expectativa. Era até sobre isso que eu ia perguntar, né, professor? Porque o projeto de extensão, ele está vinculado lá à Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, mas estudantes de outros cursos podem participar também, né? Sim, sim. Não só de outros cursos da UFG, como também alunos de outras universidades. Então, aproveito também o espaço para divulgar isso, que alunos de outras universidades que gostariam de participar conosco desse projeto, trabalhando de alguma forma, doando o seu tempo e seu conhecimento dentro do Hospital do Câncer, basta entrar em contato conosco. A gente tem um site que chama-se www.ensinandoparaAprender.com.br, que lá tem todas as instruções de como a pessoa participar desse projeto. Professor, e quem não conseguir participar, por exemplo, dessa reunião, né, de apresentação, ainda pode integrar o projeto ou só no semestre que vem? A participação nesse projeto também ela depende de uma capacitação e um treinamento que a gente faz com os alunos. Então, as pessoas podem ainda se inscrever, mesmo não podendo participar da reunião, mas obrigatoriamente tem que participar dessa capacitação, porque apesar de ser uma ação muito positiva, não são todas as pessoas que têm habilidade para isso. Então, essa capacitação também é fundamental para o sucesso, tanto do individual, desse aluno que vai lá ao hospital, quanto também ao paciente que está em tratamento e que recebe esse aluno nosso. Então, caso a pessoa não faça esse treinamento, a gente tem no segundo semestre um novo treinamento e semestralmente é possível entrar nessa ação. Como você disse, né, professor, os estudantes da Universidade Federal de Goiás, e quem participa do projeto, né, ganha muito também, né? O principal, quem ganha mais, efetivamente, são os nossos alunos da universidade, porque, sem dúvida, todos que participaram, sem exceção, voltaram transformados nessa experiência, porque de nada vale o conteúdo técnico, o conteúdo de informação, o aprendizado na universidade, se isso não for acompanhado de uma mudança também humanitária, se não souber efetivamente o que fazer com essa informação que a universidade promove. Então é fundamental que a universidade promova essa informação, subsidie tecnicamente nossos alunos com conteúdo técnico e teórico, porém que a gente também, de certa forma, subsidie esse aluno de experiências, de vivências em que ele pode saber como usar melhor essa informação que ele tem nas mãos. Esse é o nosso grande desafio. E onde o projeto atua, professor? No Hospital do Câncer de Goiânia.
próximo à Praça Universitária, e no Hospital das Clínicas também próximo à Praça Universitária. O nosso foco são crianças e adolescentes até os 17 anos que estão em idade escolar. Principalmente com crianças que vão ficar aí hospitalizadas por um tempo mais longo, né, professor? Sim, em geral não tem uma precisão, mas assim, em geral fica 2, 3 meses em tratamento, em especial quando está fazendo quimioterapia, e aí perde um conteúdo muito grande das aulas. E aí esse conteúdo que é o que é oferecido, que é ofertado, né, ensinado no próprio Hospital do Câncer. Então, e fazem inclusive as provas, né, para que não perca as provas da escola. Então é uma experiência bastante interessante e que vale a pena ser multiplicada, porque tem dado resultados muito positivos para todo mundo. E aí, né, professor, o treinamento para esses estudantes que vão atuar junto a essas crianças hospitalizadas é importante também, né? Porque como essas crianças estão muito fragilizadas, né, é preciso saber lidar com elas, né? Para os dois lados, tanto saber lidar com as crianças, como essas crianças receberem os nossos alunos, e a questão psicológica. É fundamental que nossos alunos também sejam capacitados para saber o que eles vão enfrentar durante essas aulas. Porque, por mais que a gente programe uma aula, o normal é a exceção. O normal é acontecer coisas que a gente não está esperando, e cada aula é uma situação nova. Então, a gente tem que habilitá-los, capacitá-los a enfrentar o diferente, o novo. Esse que é o grande desafio. Ou seja, a gente prepara uma aula, porém essa aula é completamente alterada quando vai executá-la efetivamente. Então, essa capacitação vai tentar prepará-lo um pouco melhor para isso, para essa situação nova. Tá certo. Professor Emiliano, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária, ao programa Intercampus, e parabéns aí pelo projeto de vocês. Muito obrigado, Ana Flávia. Eu agradeço imensamente a oportunidade aí desse espaço concedido, e mais uma vez convido a todos a participarem desse projeto. Serão todos muito bem-vindos. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Nós também, professor. Até mais. Essa foi a participação do professor Emiliano Lobo de Godoy, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, que nos contou um pouco sobre o projeto de extensão Ensinando para Aprender, que promove a troca de experiências entre estudantes de graduação da UFG e alunos de ensino fundamental e médio que se encontram hospitalizados. O Intercampus Especial de Final de Semana fica por aqui. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.